Olá, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia frutífero na presença do Senhor, porque Ele já te abençoou nesse dia, assim como me abençoou também, por isso estamos aqui diante dEle nesta hora. E o buscamos em oração para iniciarmos nosso estudo desta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de quem procede todas as bênçãos que recebemos, por isso estamos diante de Ti, com o coração alegre por esse momento, coração alegre, contente e, acima de tudo, agradecido, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e muito mais do que merecemos, ó Pai. Por isso nós queremos Te louvar e bendizer o Teu santo nome nesta hora, Senhor Deus, e também por essa oportunidade que Tu nos concede de estudarmos a Tua palavra livremente, Senhor Deus. Olha para o nosso coração, Pai. Remova todo impedimento que há nesta hora, Senhor Deus, de maneira que esse estudo seja uma bênção em nossas vidas através da Tua palavra, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoe a escola dominical desta manhã, Senhor Deus. Confirma no coração daqueles que irão ministrar a Tua aula, aquilo que Tu já colocou, Senhor Deus. E abra a mente e o coração daqueles que vão ouvir, ó Pai. Que possa, de fato, aproveitar essa palavra, Senhor Deus, possa penetrar na mente e no coração e, acima de tudo, ó Pai, ela seja aplicada na nossa vida, no dia a dia. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos novamente, mais um estudo da lição 8, que vai falar sobre o cristão e o aborto. Outro tema também difícil, outro tema também que a igreja não prega, mas ela faz parte do dia a dia da nossa vida. E ela está presente, muitas vezes está presente até dentro da família. E como tratar dessas questões? Então, olhando pela palavra de Deus, nós vamos levar esse estudo à frente. Porque o aborto está entre os problemas mais polêmicos e discutidos atualmente. A legislação brasileira permite o aborto nos seguintes casos: quando a gravidez põe em risco a vida da mãe, quando a gravidez é resultado de estupro e quando o feto é anencefálico. São esses três casos que a lei brasileira permite. Mas no mundo com claras tendências do mal, eu tenho a convicção que a maldade do homem pode ser manifestada de diferentes modos em qualquer momento. Agora, diante dessa maldade, diante dessa questão de liberdade do corpo da mulher, que se prega hoje em dia, essa liberdade do aborto que elas querem, me causa um enorme desgosto na minha vida, pela convicção que eu tenho. Mas o que é aborto? Aborto é a morte de uma criança no ventre da sua mãe, produzida durante qualquer momento da etapa que vai desde a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, até o momento prévio ao nascimento. Então, o aborto é um ato deleitoso que tem o objetivo de interromper a gestação ou causar a morte do feto. Criança sente dor? O feto sente dor? Sim. O feto é sensível à dor e ele sente essa morte violenta que é praticada contra ele. Agora, há dois tipos de aborto que nós precisamos saber, né? Está bem aqui. É aquele aborto espontâneo, que ocorre sem qualquer intervenção extra, sendo ocasionado por diversos fatores, né? Entre os quais a baixa vitalidade do espermatozoide, que é a causa do homem, e afecções na placenta, que é a causa da mulher. E a morte do feto por infecções sanguíneas, causas fetais,
ou seja, sem desejo ou previsão da mãe. Agora vem o outro lado, o aborto provocado. Nesse caso, temos o terapêutico e o criminoso. O primeiro é recomendado pelos médicos quando põe em risco a vida da mãe. E o segundo dá quando se interrompe a gravidez por motivos egoístas e fúteis, ou seja, quando a morte do feto é procurada, é provocada. O aborto no contexto legal. Vamos ver um pouquinho aí. O Código Hammurabi de 1810 foi até 1750 a.C., condenava o aborto. Depois veio no Código Napoleão, entre 1769 e 1821, era crime hediondo. No Código Criminal do Império do Brasil, no Brasil, em 1830, era proibido. Hoje, a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco da mulher, da morte da mulher, do estupro e anencefálico. Nos demais casos, o aborto ainda é crime. Artigo 124 do Código Penal. No entanto, no Congresso Nacional, projetos de lei tramitam com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. Isso está para ser aprovado. E eu creio, devido à pressão que há no Brasil, da mídia, dos artistas, das mulheres feministas, para mim vai passar logo, logo estará aprovada também. O que é que a ciência diz da vida humana da criança? A vida humana começa no momento da concepção. A partir do momento em que ocorre a fecundação, a composição genética da criança já está completa. O gênero já foi determinado, juntamente com a sua altura, cor do cabelo, dos olhos e da pele. A única coisa que o embrião precisa para se tornar um ser perfeito, ter pleno funcionamento, é o tempo de crescer e desenvolver. Isso é o que a ciência diz. Mas essa resposta não é capaz de convencer muita gente, inclusive pesquisadores que continuam usando o argumento de um tipo de aglomerado de células para justificar que, dependendo do estágio da gravidez, o aborto deve ser mantido. Eles não enxergam o feto como um ser humano. Nós vamos tratando disso um pouquinho mais para frente. Agora, o aborto segundo a ética cristã. O termo aborto implica a agressão à dignidade humana, a inviolabilidade do direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis ou simpatizantes à prática do aborto. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor da fonte da vida. Se a gente olhar lá em Gênesis 2:7, Jó 12:10, e somente Ele tem o poder sobre a vida e a morte, 1 Samuel 2:6. Então o aborto é um assassinato, é um crime suavemente aceito pela sociedade pós-moderna. Eu não diria mais que é suavemente, eu diria que é um aceito normal hoje. A vida de um ser humano no último é digna de todo o esforço necessário para permitir que o processo da concepção seja completo. A Bíblia ensina que a vida começa na concepção. As Escrituras revelam que não só a vida começa na concepção, mas Deus já sabe quem somos até mesmo antes disso. Jeremias 1:5. E veja que Davi escreveu poeticamente no Salmo 139. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no seio da minha mãe, os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 136, 13
a 16. É uma composição poética, mas verdadeira. E dá para entender nesse texto que a alma e o espírito são colocados por Deus no embrião na sua concepção. Tu me teceste no seio da minha mãe, os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Então eu entendo que a alma e o espírito são colocados por Deus na concepção. E os Salmos ainda vai falando ainda que Davi pinta lá um retrato vívido do envolvimento íntimo de Deus com a pessoa antes do seu nascimento. Deus criou o interior de Davi não no nascimento, mas antes do nascimento. Davi diz que seu Criador diz: tu me teceste no ventre da minha mãe, versículo 13. Então, cada pessoa, independentemente da sua filiação ou deficiência, não foi fabricada com uma linha de montagem cósmica, né? Ela foi criada pessoalmente por Deus. Todos os dias das nossas vidas são planejados por Deus antes de virmos a ser. Então, Deus já tinha colocado a alma dentro de nós. O teórico americano Meredith Kline observa, abre aspas, o que há de mais importante a respeito da legislação do aborto na lei bíblica é que não há legislação nenhuma. Era tão inconcebível que uma mulher israelita pudesse desejar um aborto que não havia necessidade de mencionar esse crime no Código Penal. Tudo que se precisava para proibir o aborto era o mandamento: não matarás, Êxodo 20:13. Então, todo israelita sabia que o nascituro era uma criança, assim como nós sabemos também. Nós todos sabemos que uma mulher grávida carrega uma criança. Fecha aspas. Palavra do Meredith Kline. Então não havia necessidade de colocar lá, não abortarás. Porque a mulher sabia o que tinha que fazer. O que ela sabia é que não matarás. E isso bastava para a mulher israelita. Toda criança no ventre é obra de Deus e faz parte do seu plano. Cristo ama essa criança e prova isso tornando semelhante a ela. Ele mesmo passou 9 meses no ventre da sua mãe. Assim como temos o termos criança e adolescente, embrião e feto, não se refere a seres humanos, mas seres humanos em diferentes estágios de desenvolvimento. Na concepção, ele já se torna humano. Só que está num estágio diferente do jovem, da criança. É cientificamente incorreto dizer que um embrião humano ou um feto, e não um ser simplesmente porque ele está em fase mais prematura do que uma criança. Então é desigual a comparação entre os direitos da mãe e os direitos dos bebês. O que está em jogo na grande maioria dos abortos é o estilo de vida da mãe, em oposição à vida do bebê. Nesses casos, é justo que a sociedade espera que um adulto viva temporariamente o inconveniente se a única alternativa é matar uma criança. Uma vez que nós reconhecemos que os nascituros são seres humanos, e são mesmo, a questão sobre o seu direito de viver deve ser resolvida independente da forma como foram concebidos. Planeje, pense. Então, essa desumanização da vida, desse modo, é necessário acreditar que existem diferentes tipos de vida e que os estágios mais embrionários da vida são, na verdade, não humanos.
com o que estão apregoando por aí, a desumanização da vida. O embrião pode até ser considerado como vivo, mas não goza o status de humano. Por isso, exterminar a possibilidade da vida fora do útero de um embrião não pode ser classificado como assassinato, mas é assassinato. Eu sou contra o aborto porque acredito na humanidade da criança não nascida, desde os mais embrionários estágios da vida. E é interessante observar o modo como são descritos na Bíblia as crianças em gestação. Dois fatos notáveis se tornam tão evidentes. Primeiro, a linguagem usada para descrever uma criança não nascida é a mesma usada para descrever uma criança humana já nascida. Você vê Gênesis 25, 21, 22, Jó 3, 3, Lucas 1, 36, 41, 44, 57, Atos 7, 29, e vai mais texto por aí. Então, as tentativas modernas de desumanizar as crianças em gestação, referindo-se a elas como meras massas de tecidos ou fetos impessoais, não são baseados em princípios bíblicos. Né? Se você ler esse texto mencionado, você tira a sua conclusão. Segundo, Deus reconheceu a importância das crianças desde antes de nascer. Ele frequentemente falou sobre pessoas que foram escolhidas, mesmo antes do nascimento, nos papéis específicos nos serviços dele. Salmo 139, que mencionamos já, de 13 a 16. Isaías 49, 1. Jeremias 1,5, Gálatas 1,15. Então o assunto é particularmente agudo para os cristãos comprometidos com as palavras de Deus. É difícil de engolir o aborto. É verdade que não há preceitos legais na Bíblia proibindo diretamente o aborto, como não abortarás, que nós já vimos. Mas a sociedade ocidental moderna vê filhos como um empecilho à concretização do sonho de realização pessoal de casal, da mulher em especial, de ter uma boa posição financeira, de aproveitar a vida, de ter lazer, de trabalhar, e etc. E a igreja, entretanto, deve-se guiar-se pela palavra de Deus e não pela ética da sociedade onde ela está inserida. O homem foi colocado acima de todas as outras formas de vida que Deus tinha criado na terra. Gênesis 1, 28 a 30. Isso inclui o direito do homem matar e comer. Espera aí, mas não matar criança. Isso inclui o direito do homem matar e comer plantas e animais. Gênesis 1, 29 e 30, 9, 2 e 3. Observe que o homem mata com permissão. Então nós podemos matar uma bananeira, um frango ou uma vaca, porque Deus deu permissão para matá-los. Agora, Deus não nos deu permissão para matar seres humanos. E estamos matando as crianças, seres humanos. Enquanto ele usa governos humanos para punir os malfeitores, especialmente os assassinos, Romanos 13, 1, 7, Gênesis 9, 6, ele nunca deu para nós o direito de matar seres humanos inocentes. Deus não enviou seu Filho à terra em forma de adulto para viver e morrer por nossos pecados. Em vez disso, Deus começou na concepção no ventre da Virgem Maria. O lugar mais seguro do mundo para Jesus era o útero da sua mãe. Deus valoriza o útero que ele colocou seu Filho amado ali no útero de Maria. Deus ama o útero da mulher. Você tem dúvida disso? Ele criou o útero para que seu filho habitasse ali no estágio mais vulnerável da sua vida terrena.
Por extensão, Deus fez o mesmo para cada um de nós. O útero é um lugar designado por Deus para ter segurança, mas agora, tragicamente, tornou-se o lugar mais perigoso da terra. Esse exemplo bonito de João Batista e de Jesus no encontro de Maria. Maria, a mãe de Jesus, já tinha no ventre há um mês, quer dizer, 4 semanas, quando foi visitar Isabel, sua prima. Isabel já estava com 6 meses de gravidez, grávida de João Batista, que viria a nascer, Lucas 1,36, tendo nela um feto de 24 semanas. E a Bíblia nos mostra que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1,41. Então, no ventre de Maria não estava uma coisa, mas o Salvador do mundo. No ventre de Isabel não estava um ser desprovido de alma, mas uma criancinha que pulou de alegria ao ouvir a bendita saudação. O Espírito Santo agiu ali através de uma criancinha ainda em formação. É um relato lindo esse, de um feto. O embrião é uma pessoa. Mesmo sem ser uma pessoa completa, ela não é um sub-humano. Uma pessoa em formação, em potencial, da 1ª à 8ª semana, quer dizer, de 2 meses, completa-se todos os órgãos, apresentando inclusive impressões digitais. Aos 3 meses, no útero, o bebê já está formado, esperando crescer para vir à luz. Mesmo como o ovo ou o feto, desde a concepção, cremos que o bebê não só tem vida, mas possui alma e espírito dentro dele. Zacarias 12. Versículo 1. Então, a decisão de ter ou não ter ou filhos deve ser feita, deve-se pensar antes da concepção e não depois. Depois traz consequências, traz assassinato, traz pecado. Pense antes. Só Deus tem o poder de tirar a vida. Sendo Deus autor e senhor da vida, somente Ele tem poder para fazê-lo cessar. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. 1 Samuel 2,6. A Bíblia é clara ao dizer que nenhum homem tem o domínio ou poder sobre o dia da morte. Eclesiastes 8,8. O mandamento do Senhor proíbe terminantemente o ato de matar. Êxodo 20:13. Não matarás. Sendo assim, o aborto constitui-se em violação de uma esfera de ação que pertence única e exclusivamente a Deus. Ninguém tem o direito de interromper a vida em desenvolvimento. O cristianismo é baseado na fé no Deus onipotente, na sua força criadora, nas coisas naturais e espirituais. A Bíblia, a palavra de Deus, é nossa regra de fé e prática, fundamento para o nosso viver. Nós confiamos em Deus, no Criador onipotente, que conhece todas as coisas, também a vida de uma criança que ainda não nasceu. Nós, criaturas suas, somos chamados a viver para Ele em temor e adoração, em plena fé inabalável no seu amor. Cada decisão tomada juntamente com Deus traz paz e repouso. Eu creio que muitas vidas teriam sido poupadas se tivéssemos procurado Deus antes de tomar essa decisão. Por isso, pense antes da concepção. Temos que legalizar a vida, não o aborto, que é a morte. Essa frase é da atriz Fernanda Montenegro. Temos que legalizar a vida e não o aborto, que é a morte. Eu não esperava encontrar essa frase de uma atriz. Por isso, meus irmãos, o direito
a vida da criança não nascida é maior que o direito da liberdade da mãe. Eu espero que esse estudo tenha trazido luz da palavra de Deus para a sua vida, para a compreensão do que é o aborto. E Deus acrescente no seu coração aquilo que faltou da minha parte. O Espírito Santo complete no seu coração. Fiquem na paz de Deus. Até a próxima lição que iremos estudar, que será o cristão e as leis. Fiquem na paz. Um bom dia, bom estudo.